Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à primeira live do nosso curso Diálogos sobre Inclusão na Educação Profissional. Experiências e perspectivas. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje, nesse momento. Sou a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva, da Pró-Reitoria de Ensino, e estamos aqui com o professor Walter, o professor Raimundo, e as nossas intérpretes Elisa, a Ana Lu e a Ana Marci. Este projeto ele foi construído, idealizado pelos representantes dos nossos núcleos de apoio às pessoas com necessidades específicas, e que são os nossos NAPNs, que estão distribuídos nas nossas 14 unidades do IFSUL. Conjuntamente, um grupo de trabalho com o Departamento de Educação Inclusiva. Pensamos em fazer um projeto de extensão, por entender que são em momentos como estes que se tornam de muita importância para a construção de uma cultura de respeito e valorização das diferenças. E também entendendo que, para os professores, temos sempre a necessidade de constante aperfeiçoamento, sobretudo na área da educação inclusiva. Então, essa proposta ela visa oferecer um amplo espaço de formação e discussão na área da deficiência, do transtorno do espectro autista e das altas habilidades e superdotação. E tem a possibilidade de trocarmos experiências e práticas pedagógicas que atendam às mais diversas necessidades educacionais do nosso estudante, e que precisam, na verdade, de uma educação que respeite as suas características individuais e os seus tempos de aprendizagem. Então, hoje, nessa nossa primeira live, vamos abordar o tema da acessibilidade em recursos educacionais. Com grande satisfação, que eu posso dizer para os colegas aqui presentes, o Walter, o Raimundo, e também para os nossos colegas dos NAPNs que estão nos assistindo nesse momento, que nós chegamos a 1.283 inscritos. Então, julgo que o nosso objetivo de fazer um curso de extensão, de que a comunidade possa, de um modo geral, estar presente, conhecer as nossas experiências e também esse espaço de interlocução. E 40% desse público são professores externos, e 36% é da comunidade em geral, excluindo os professores que já estão no outro percentual. E os demais são os nossos parceiros de sempre, servidores e estudantes do IFSUL. Então, dando seguimento, nessa primeira live, hoje vamos abordar essa temática, e estão conosco o professor Raimundo Ferreira Filho, nosso colega servidor do IFSUL, professor do campus KVG, professor do programa de pós-graduação e também coordenador do NAPN do campus, e o professor Raimundo é doutor em informática pela URGS e coordenador do projeto ProEdu da CETEC-MEC. Tá? E temos, Raimundo, dá um oi aí para o pessoal que não te conhece, saber que é de ti que eu estou falando. E depois temos o professor Walter Lenine Fernandes, nosso colega, também servidor do IFSUL, do campus Sapiranga, também coordenador do NAPN deste campus. O professor Walter, ele é surdo, oralizado e usuário de Libras, e também professor de História do campus Sapiranga, com mestrado em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutorado em História pela USP. Sejam vocês bem-vindos, tá? É uma alegria dividir presencialmente com vocês aqui tudo que a gente projetou há semanas atrás, e dar um grande abraço para os nossos colegas que estão nos assistindo agora. Para organizar um pouquinho do nosso trabalho, existe uma proposta de 1 hora entre os dois professores que irão falar, e depois nós temos 30 minutos para questionamentos. Então, eu convido a todos os participantes que possam colocar os seus questionamentos no nosso chat. Bem, então, agora, Walter, eu passo para ti. Boa sorte. Tá bom, obrigado, Rosane, pela abertura.
do evento. É um grande prazer hoje estar aqui com vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Do DP e seu, da própria do grupo, né, dos dirigentes dos NAPNES do IPSU. Então, está sendo muito legal, muito bacana, eu, como surdo, deficiente, enfim, estar trabalhando e acompanhando esse excelente trabalho que vocês vêm fazendo, tá? Segundo, eu gostaria de agradecer ao meu campus, o IFSU, Campus Sapiranga, tá? A todos os colegas, alunos, servidores em geral, enfim, que sempre estão me apoiando lá no campus para a questão, enfim, da prática inclusiva, para que ela possa efetivamente acontecer. E por último, né, e não menos importante, eu gostaria de agradecer justamente, tá, a esse público externo que está aqui presente hoje. Eu acho que é de suma importância esse diálogo, essa aproximação, enfim, da comunidade através desse meio de comunicação. Claro, nesse momento, não é menos importante o contato humano, mas é a possibilidade, enfim, que a gente tem para poder discutir a questão da inclusão e da acessibilidade, tá? Então, muito obrigado, enfim, eu acredito que tenham pessoas de diferentes partes desse país, tá? Do Brasil, e isso me dá uma felicidade imensa de hoje estar aqui falando com todos vocês, tá certo? Então, hoje, eu vou começar falando um pouco, tá, da questão da surdez. Por que eu escolhi esse tema para abrir o evento? Justamente porque eu venho estabelecendo, tá, uma discussão juntamente com o grupo e com outros participantes, junto ao DP, nas nossas reuniões, que acontecem, né, religiosamente, todas as quintas-feiras, é, e, a partir disso, eu quero tentar trabalhar um pouco com todos que estão aqui presentes a ideia do que seria ser surdo no Brasil e talvez até num contexto maior e mundial. E segundo, uma justificativa, tá? A escolha de estar aqui com o professor Raimundo, que o professor Raimundo, enfim, sempre vem estabelecendo alguns diálogos na área de informática, enfim, juntamente comigo, na tentativa de facilitar esse processo de inclusão e até na tentativa também de me ajudar, enfim, dentro dos espaços acadêmicos do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Então, eu quero agradecer a você, tá, o professor Raimundo, por estar hoje aqui junto comigo, enfim, e eu espero que a nossa comunicação hoje seja uma grande parceria, tá? E obrigado por estar junto comigo aqui nesse momento. Então, eu vou apresentar, tá, alguns slides na tentativa de deixar o mais didático possível, tá, o público o que seria, tá, hoje as discussões, enfim, do conceito de surdo no Brasil. Eu vou colocar aqui para vocês e aí eu só vou aguardar, só vou pedir a vocês 1 segundo ou 2 segundos para dar tempo, tá? Então, aqui tá, o primeiro slide, ele já vem antes de começar também esse slide, tá? Ele é fruto de algumas discussões, tá? De um grande amigo que eu surdo em São Paulo, chamado Alexandre Ocoa, tá? Então, hoje ele trabalha no HandTalk, que é justamente enfim, um aplicativo de tradução simultânea para surdos. Então, boa parte desse material aqui é fruto, enfim, das discussões que ele já faz juntamente com a comunidade surda em São Paulo. Então, a partir, enfim, e aí eu quero contar um pouco, tá, da minha trajetória para que vocês possam entender. Então, eu sou carioca, morei um bom tempo em São Paulo e recentemente, há 2 anos, eu estou no Rio Grande do Sul, enfim, mas toda a minha formação, toda a minha identidade como surdo
nasce da aproximação, enfim, com a comunidade surda da capital paulistana. Então, boa parte, enfim, desses avanços, desses estudos, enfim, nasce justamente, enfim, desses contatos que eu vou ter com a comunidade surda e de uma experiência que eu tive numa escola bilíngue, enfim, bilíngue, para surdos na cidade de São Paulo, e aonde toda essa trajetória, enfim, ela vai contribuir para que hoje eu possa estar apresentando esse material para vocês, tá? Então, quando a gente vai falar de surdo, muitas vezes a gente tem ideia que o surdo é mudo, mas não. Por exemplo, eu estou falando. Então, quase tá, toda a comunidade surda, em algum momento, enfim, se ela quiser, é uma questão de identidade, tá? E aí é uma questão pessoal, de escolha também, tá? Então, quando a gente vai falar de deficiência, surdo, na verdade, o mudo, ele se apaga, tá? Por quê? Nós não temos a deficiência da fala. O que pode prejudicar a nossa fala, na verdade, é o fato de a gente não ter alguns vestígios auditivos. Então, isso acaba prejudicando, enfim, fazendo com que nós tenhamos, enfim, que fazer inúmeros exercícios de fonoaudiologia, enfim, para poder falar, tá? Então, esse conceito de surdo-mudo, ele praticamente já não é mais usado pela comunidade surda. E aí eu gostaria, tá, de dar uma ideia para vocês de quantas pessoas surdas e deficientes auditivas existem, tá? E aqui eu estou trabalhando com a ideia da capital de São Paulo, mas o que eu quero apontar para vocês aqui é o Brasil. Então, nós temos hoje aproximadamente, tá, a ciência de 2010 do IBGE, no Brasil, aproximadamente 10 milhões de surdos. Então, o que que isso efetivamente significa, tá? 10 milhões de surdos equivale aproximadamente a 3 territórios do Uruguai, a 3 vezes a população, enfim, do Uruguai, que é aproximadamente 3,5 milhões, enfim, de pessoas no Uruguai. E no Brasil, tá, atualmente, apesar de termos essa população de aproximadamente 10 milhões de pessoas, no Brasil a gente tem apenas 36 doutores surdos, tá? E 92 mestres surdos. O que que isso significa, tá? Que essa quantidade ainda de pessoas, enfim, surdas com formação, ela ainda é um número muito pouco significativo diante da população que nós temos de pessoas com deficiência auditivas ou pessoas surdas no Brasil. E no Brasil existem apenas 4 professores surdos na área de história graduados, tá? Então, um desses 4 professores de história graduado, um deles sou eu que hoje estou conversando com vocês. Mas por que eu estou falando isso? Não por uma questão de orgulho, mas por uma questão para demonstrar a vocês que a acessibilidade ainda no Brasil é algo ainda muito distante, enfim, da realidade da comunidade, enfim, surda. Então, hoje ainda são poucos surdos, enfim, que conseguem, enfim, almejar uma carreira, enfim, que eu diria que tem oportunidade, né? Quando eu falo tem, que é possibilitado oportunidades a eles de acessibilidade, e aí incluindo a nós, né? Porque aí, no caso, eu também estou nessa comunidade. Então, quando a gente vai fazer um levantamento, isso, por exemplo, nas escolas bilíngues que eu trabalhei em São Paulo, eu perguntava às crianças surdas o que vocês desejam ser na vida. Então, muitos deles diziam: olha, eu quero ser empacotador ou ser assistente de cabeleireiro. Por quê? Eles não conseguem visualizar uma profissão, enfim, como de advogado, médico, professor, etc. Isso não é cogitado, enfim, de uma maneira, justamente porque ainda não temos essa acessibilidade. Então, nesse tempo, enfim,
que nós estamos, né, na educação remota, é super importante pensar como é que essas tecnologias, de certa forma, vai poder proporcionar isso à comunidade surda, que é o que o professor Raimundo vai trabalhar um pouco com vocês, tá? E aí a gente tem algumas identidades, tá, desse sujeito surdo. Nem todos a comunidade surda, os indivíduos, eles não são iguais, tá? Então, dentro da comunidade surda, nós temos algumas diferenças dessas identidades. Então, nós temos aí a identidade flutuante, né, no qual o surdo se espelha na representação da hegemonia do ouvinte, vivendo e se manifestando de acordo com o mundo ouvinte. Nesse caso, enfim, eu acabo me adaptando, tá? Ora, quando eu estou com a comunidade surda, eu tenho uma identidade, de certa maneira, ligada à identidade surda, e quando eu estou dentro de uma comunidade ouvinte, eu tento me adequar para que eu não perca essas oportunidades, tá? Mas esse não é a identidade, enfim, mais correta dentro da identidade surda, tá? Então, a gente tem uma identidade inconformada também, no qual o surdo não consegue captar a representação da identidade ouvinte, ou seja, hegemônica, e ele se sente numa identidade subalterna, tá? Que é uma outra questão que o docente, enfim, o professor, ou talvez o colega que esteja junto com ele, enfim, com esse surdo, é necessário identificar isso, até na hora, enfim, de planejar um plano de aula, e etc. Então, é muito importante fazer um levantamento de perfil caso vocês tenham um aluno surdo em turma, tá? Até para que vocês possam identificar qual é o tipo de identidade desse aluno e para que vocês também possam planejar o material de acordo, enfim, com a necessidade dessa identidade. A identidade de transição, na qual o contato dos surdos com a comunidade surda é tardio, o que faz passar da comunicação visual oral para a comunicação visual sinalizada. Então, o surdo ele começa a passar por um conflito, enfim, cultural. A identidade híbrida, que é reconhecida aos surdos que nasceram ouvintes e se ensurdeceram, e terão presente as duas línguas numa dependência dos sinais e do pensamento da língua oral, tá? E a identidade surda, que é no meu caso, né, que eu nasci surdo, de uma família de surdos, e acabei, enfim, é, começando a falar aproximadamente com 16, 17 anos. Então, a partir desse momento, enfim, eu acabei deixando um pouco a identidade surda e entrando um pouco nessa identidade flutuante. Tá? Então, aqui a gente vai ter, tá, alguns grupos sociais também nessa comunidade surda, tá? Então, os surdos sinalizados, então esses que não usam aparelhos auditivos e que não são usuários. Então, por exemplo, eu tenho familiares surdos que não querem saber do aparelho auditivo, não se identificam em nenhum momento, tá, com esse tipo de tecnologia e assume que a Libras, enfim, a língua brasileira de sinais é a parte da sua identidade. Já temos o outro grupo também, que é o surdo de oralizados, enfim, que esses, querendo ou não, vão usar aparelhos auditivos, implante coclear, e aí a gente tem um grande grupo, tá? Que até de uma gaúcha, a Paula Paiva, que tem um movimento na própria comunidade, quem quiser depois pesquisar, ter algum aluno, ter algum amigo, colega, enfim, surdo oralizado, que é os surdos que ouvem. Por que surdos que ouvem? Porque eles utilizam todo tipo de tecnologia, enfim, para tentar, de certa maneira, se oralizar e conviver, enfim, dentro da sociedade ouvinte. E aí temos os surdos implantados, que usam apenas o implante coclear, surdos sinalizados e oralizados, tá? Que é o meu caso, e surdos implantados, sinalizados e oralizados.
Então, por que eu estou falando desses grupos sociais? Porque para cada grupo, o tratamento é diferente, tá? Por exemplo, os surdos oralizados, a Libras não é tão importante. Por quê? Eles vão preferir o quê? Uma boa dicção, para que eles possam fazer uma leitura labial, legendas, tá? Ou seja, a máscara, ela tem que ser transparente. Então, tudo isso, enfim, cada grupo aqui tem que se pensar de uma maneira, enfim, específica. E aqui, tá, a gente vai ter justamente um outro viés, tá? Que são os conflitos. O que seria a identidade surda e o que seria o deficiente auditivo. Ou seja, o surdo resoluto, a identidade surda, o surdo, é aquele que não tem vergonha, tá? Da surdez. Ele defende a surdez, ele defende a política surda, ele defende uma cultura própria e a língua de sinais. Já o deficiente auditivo, ele vai tentar o quê? Oralizar, ele vai tentar se adequar, enfim, à realidade, enfim, da cultura ouvinte. Em alguns momentos, por que esse sinal de conflito? Porque em algum momento, esses dois grupos ele entra em conflito. Por quê? A política surda, a identidade surda, julga a identidade do deficiente auditivo como subordinada à cultura ouvinte. Já o deficiente auditivo, que usa todas as tecnologias, que é os surdos que ouvem, vai dizer o quê? Olha, nós temos uma tecnologia e nós podemos, de certa maneira, se inserir nessa sociedade. Eu transito pelas duas, tá? Pelos dois grupos. Eu digo que ambos têm muito a acrescentar, tá? Porque um tem a questão da identidade, uma questão da cultura, e o outro tem a questão, enfim, da tecnologia. Então, são dois grupos que, no final, enfim, lutam pelos seus direitos e pelas suas perspectivas de entender a surdez. Então, é de suma importância, enfim, o docente, o servidor, aquele que trabalha com a área de educação, os próprios alunos, identificar essas diferentes culturas dentro da comunidade surda. E aqui está dando um exemplo, tá, de como é que poderia, enfim, ser auxiliar, tá? Então, as legendas e a janela das Libras, ou seja, atendendo as duas comunidades. Então, todo momento, tá? Quando a gente vai falar em produzir material acessível para os alunos, para a comunidade, é muito importante, enfim, se pensar as diferenças desses grupos e tentar disponibilizar isso como uma acessibilidade, enfim, para não desprezar ambos grupos. Aqui está um exemplo de tecnologia que a Samsung, eu acho que em 2016, 2017, 2017, lançou lá em São Paulo, acredito que aqui também no Rio Grande do Sul, tá? É um celular que é onde você assiste uma peça de teatro ou um filme, enfim, e reproduz a legenda em tempo real para o aluno, tá? Então, é uma forma, enfim, de produção, enfim, de legenda e de acessibilidade, que é o óculos de VR. E o tablet também, com legendas, enfim, para poder, enfim, produzir todo esse processo de acessibilidade. Então, voltando para cá, enfim, deixa eu fechar aqui. Então, diante disso, pessoal, é muito importante, enfim, vocês identificarem, tá, a diferença desses grupos, acabar com esse conceito de surdo-mudo, porque o surdo, de certa maneira, a deficiência dele está ligado à surdez, e essas identidades, enfim,
da comunidade surda. E, diante disso, enfim, da acessibilidade, enfim, alguns projetos de informática que possa auxiliar vocês não só na surdez, eu vou chamar agora o professor Raimundo para que ele possa auxiliar e dar esse prosseguimento aí para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Walter. Muito obrigado, primeiro, pelas tuas palavras, que tu fizeste referência a mim no início, né? Uma parceria que a gente firmou, a gente teve um feliz encontro aí no grupo dos NAPNES aqui, coordenado pela ADP, pela Rosane, e nos encontramos com esse Walter ali no grupo, né? E o Walter apresentou uma tecnologia que ele usa para quebrar a barreira comunicacional no grupo, porque ali ele se apresenta com uma das identidades surdas que ele apresentou para vocês, porque ele está num grupo de ouvintes dentro do WhatsApp, e a gente fazia conversas por texto. Ele lê bem texto, mas nem todos os surdos leem bem em português, não é, Walter? E tem surdos que se comunicam só por língua de sinais, por libras, ou se leem mal, porque é uma segunda língua, como seria para nós, de línguas orais auditivas, uma outra língua oral auditiva para além do português. A nossa língua mãe, aqui, para nós, orais auditivos, é o português. Se a gente vai aprender uma segunda língua, talvez a gente se comunique bem falando, mas escreva mal, e tem essas transposições de língua para língua. No caso de Libras é bem diferente, porque é uma língua espaço-visual, e as coisas elas não são transpostas ipsis literis de uma língua espaço-visual para uma oral auditiva. Me corrija se eu estiver me equivocando, Walter, né? Mas tem esse grande problema, né, entre a língua de sinais e o português. E aí o Walter apresentou uma tecnologia que ele começou a usar, ou já usava, na verdade, mas que a gente não tinha conhecimento, para participar de reuniões no Meet, nas videoconferências, porque nós todos estávamos falando, e o Walter fala muito bem, né? Fala um português correto, controla muito bem o tom de voz, né? E aí, nas conversas, estava o Walter falando com a gente, né, numa boa, e aí ele apresentou um software que fazia a transcrição da nossa voz para texto, e ele lia o texto. Então, lá na outra ponta, na casa dele, no computador, ele pegava o som do áudio do computador, passando por esse software, transformando as nossas vozes em texto. E aí ele apresentou o Web Captioner, né? E por aí começou a minha relação com o Walter. Depois ficamos conversando em relação a tecnologias, e nos aproximamos por causa disso. Mas então eu te agradeço imensamente, sim, a forma querida, carinhosa que tu falaste de mim no início, e parto então desse link que o Walter trouxe, e vou abrir minha apresentação aqui para compartilhar com vocês, tá? Deixa eu salvar ela aqui, já está aberta, vou botar no modo apresentação e compartilhar. Pronto. Agora é só botar na tela. Deve estar aparecendo a apresentação em breve aí. Tá bem. Então, o gancho que o Walter deixou para mim, ele falando de uma particularidade da quebra de barreiras de comunicação, especificamente para surdos. Mas eu pego esse gancho para falar um pouquinho de quebras de barreira de comunicação em geral, para outras deficiências, né, outras limitações de outros públicos-alvo,
E uma parte eu acho que é importantíssima, a gente fazer um vínculo de quebras de barreira de comunicação com a quebra de barreira a recursos, de acesso a recursos educacionais digitais. As duas coisas andam juntas, e eu vou seguir um raciocínio, uma linha de raciocínio que eu construí para conversar com vocês, para tentar mostrar a importância de quebra de barreiras de comunicação em ambientes digitais, em função da condição que nós estamos hoje, da impossibilidade de termos atividades presenciais, tá? E então eu vou avançar seguindo um raciocínio para chegar ao final e falar sobre as quebras de barreiras para acesso a recursos educacionais digitais e como isso se dá na prática. Tá? Algumas coisas o Walter apresentou. O Walter apresentou as tecnologias da Samsung, né? Mostrou num slide a possibilidade de eventos culturais, onde o teatro pode dar tablet para o surdo ter as legendas, ou ter algum outro recurso que quebre a barreira de acesso ao conteúdo dos produtos culturais. Por exemplo, existe os óculos ali que ele mostrou também, que já carregam a legenda no óculos 3D, né? Então, é por aí. Então, seguindo meu raciocínio com vocês, então, essas duas frentes de discussão, elas andam juntas, né? As barreiras comunicacionais, que elas se estabelecem dependendo do tipo de limitação que o teu público-alvo tem, que pode ser surdo, pode ser cego, pode ser algum outro transtorno que não deficiência, mas que também tenha dificuldades em ter acesso a um tipo de natureza de mídia, a uma natureza de mídia específica. E isso tudo impacta o acesso a conteúdo, que vem sendo o foco das discussões das atividades das instituições de ensino em relação ao retorno das atividades de ensino em algum momento e com alguma estratégia que permita uma retomada dessas atividades que estão suspensas em função de a gente não poder ter as atividades presenciais em sala de aula. E para a gente falar em quebra de barreira ao acesso aos conteúdos, né, aos recursos educacionais digitais, a gente tem que falar em barreira tecnológica. As barreiras tecnológicas, elas, junto com a mediação da comunicação, acabam se tornando um entrave que deve fazer parte das discussões em relação às estratégias para o retorno das atividades de ensino. Bom, em geral, assim, nós temos tecnologias assistivas para a quebra de barreiras comunicacionais para diferentes perfis de público. Para um público com deficiência, para alunos com deficiência, que pode ser surdo, pode ser cego, pode ser baixa visão, pode ser um público com transtornos neurológicos ou transtornos transitórios, que também podem ter alguma dificuldade de acesso ao conteúdo. Por exemplo, uma criança ou um aluno com dislexia, que tem dificuldade em ler texto. Bom, se tu apresentares um texto escrito para essa criança, para esse aluno ler, tu estás criando uma barreira de comunicação, uma barreira de acesso ao conteúdo. Então, nesse caso, devemos considerar também os transtornos neurológicos, que não são enquadrados como deficiência, mas têm lá suas condições de limitações, e as necessidades específicas que decorrem disso, certo? E nessa linha de raciocínio, então, eu trago as tecnologias assistivas que vão promover o acesso a recursos educacionais digitais para as diferentes necessidades, para as diferentes limitações, para as diferentes condições de contorno, seja para a pessoa com deficiência, seja para algum transtorno neurológico
transitório ou controlado por medicação. Então, o que a gente tem como tecnologia assistiva? Interpretação em Libras, tá? Transcrição de voz para texto. Eu estou falando das tecnologias e não estou focando nas deficiências ou transtornos, tá? Mas nós temos interpretação em Libras, transcrição de voz para texto, audiodescrição, legendagem descritiva, adequação de texto para ledor de tela e textos alternativos. O que eu mostro para vocês na tela é um estudo de um projeto que já é realizado há mais de 4 anos, que é um repositório de conteúdo de recursos educacionais digitais para educação profissional e tecnológica. No escopo deste projeto, a gente desenvolveu um estudo sobre como quebrar barreira de acesso aos conteúdos que estavam nesse repositório. E fizemos uma proposição de uma recomendação técnica de acessibilidade para produção de recursos educacionais digitais. Dentro deste estudo, nós fizemos um mapeamento de quais tecnologias assistivas são possíveis de serem adotadas em diferentes naturezas de mídia. Tá? Então, nós temos todas as tecnologias descritas ali, que elas estão ao lado. Ali temos audiodescrição, língua brasileira de sinais, legendagem, isso no quadrinho ali onde estão aqueles ícones. Ele pode aparecer um pouquinho pequeno, mas eu estou lendo para vocês. Legendagem, parei em legendagem, acessibilidade para ledores de tela, transcrição de áudio para texto, e acessibilidade web, que é a acessibilidade nas interfaces que dão acesso aos conteúdos, por exemplo, uma página web, né, uma página de um portal onde o conteúdo digital está armazenado. Porque se a gente não pensar que também na interface do portal deva haver acessibilidade, talvez o usuário não consiga nem chegar lá dentro e encontrar o recurso que tem acessibilidade lá dentro, porque já tem a barreira a ser transposta já na entrada do sistema. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso, é acessibilidade no ambiente web em geral e na produção dos conteúdos educacionais. Como é que se faz isso na prática? Tá? Onde é que aparece isso na prática? Eu vou, antes, só fazer uma referência ao que o Walter apresentou, os exemplos que ele trouxe, eram de quebra de barreira a produtos culturais, pelo menos os que ele mostrou ali do Itaú Cultural e alguns recursos da Samsung, ali onde tinham alguns gadgets, uns equipamentos ali que o surdo podia usar. Né? Eram para produtos culturais, ou seja, no caso de surdos, ou cegos, por exemplo, assim, ó, ir ao cinema é um grande problema. Né? Eu não falei aonde eu estou, agora é um bom momento, eu estou falando de Pelotas, eu sou professor do IFSU, do campus Visconde da Graça. Estou aqui em Pelotas, na metade sul do Rio Grande do Sul, a 100 quilômetros do Uruguai. Nós temos um shopping, com cinema no shopping. Se um cego vai tentar ir no cinema, ele não consegue, porque não tem audiodescrição nos filmes que são exibidos aqui no cinema do shopping. Não tem filme com audiodescrição. Então, o cego não tem acesso ao conteúdo deste produto cultural. Eu não sei se existe algum filme que tem interpretação em Libras, passado em cinema comercial. Pode me ajudar com isso. Mas se tem, é em pouquíssimos lugares no Brasil. Né? Pouquíssimos. Né? E em mostras específicas, mostras de cinema acessível, tem o Assim Vivemos, que ocorre em Brasília, São Paulo e Rio, já trouxe para Pelotas o Assim Vivemos, em 2012, e tinha cinema acessível no primeiro seminário que a gente fez aqui sobre acessibilidade aqui em 2012. Mas são casos raríssimos, não é assim, vamos comer uma pipoquinha, vamos no cinema hoje de noite, isso para cego e surdo não existe, é só quando tem um fato isolado, uma amostra de cinema onde tem esses recursos de acessibilidade, mas são para produtos culturais. Para aplicação em ambiente educacional, a maioria das normativas que eu cito, por exemplo, de interpretação em Libras, quando tu vais colocar uma janela de interpretação em Libras num vídeo, a normativa técnica de tamanho de janela e onde tem que ficar essa janela é uma normativa da Ancine,
que é uma normativa para produtos culturais, ela não é uma normativa para produtos educacionais, e tampouco ela privilegia quem de fato ela deveria privilegiar, que é o surdo. Então a janelinha é pequena, não é? Enquanto que se eu quero me comunicar com o surdo, a janela de Libras deveria ocupar a maior parte do espaço do vídeo, porque é a esse público que destina aquela comunicação. Se eu for assistir um vídeo com a janelinha de interpretação de Libras no telefone, eu não consigo ver o intérprete, porque ele fica muito pequeno. Dificulta muito a comunicação. Mas isso é uma normativa que foi criada para tela de cinema, né, para vídeos com telas grandes, não para o que a gente tem hoje, para telas pequenas de telefones. Então, existem recomendações novas que não são as normativas, essas que já existem lá nesse ambiente cultural, mas que no ambiente educacional a gente tem que fazer a janela de interpretação em Libras grande, para que o surdo possa ver claramente a sinalização que o intérprete está fazendo. Bom, por exemplo, então vamos para a prática, né? Aqui está o exemplo. Vocês vão ver aqui à esquerda da tela, na prática, a interpretação em Libras. Desculpa, vamos começar pela interpretação em Libras, que era o que eu estava falando. O intérprete ocupa a maior parte do espaço disponível no vídeo, porque a quebra de barreira é para um público específico, que é para o surdo. Logo, o intérprete ele tem que ocupar a maior parte possível disponível no vídeo. A comunicação se destina a ele. Então, o intérprete tem que ser valorizado e tem que ter um espaço maior na tela do vídeo, né? À esquerda, nós temos o Web Captioner. Eu estava, há pouquinho tempo atrás, antes de nós entrarmos aqui, conversando com o Walter, testando, na verdade, estava conversando com todo mundo no bastidor, e estava com o Web Captioner aberto. O que o Web Captioner faz? Ele transcreve a minha voz em tempo real para texto, numa segunda tela que eu estou usando aqui comigo, ele está fazendo a transcrição nesse exato momento, mas o grande achado, pulo do gato do Web Captioner é que ele faz a transcrição e, como todo sistema de reconhecimento de voz, ele comete erro. Só que ele tem um analisador, um algoritmo de inteligência artificial que interpreta o contexto da frase, identifica a palavra que ele transcreveu errado e corrige a palavra para o contexto da frase. A qualidade da transcrição do Web Captioner é excepcional, excepcional. E serve para vários propósitos. Por exemplo, se eu quiser fazer a descrição alternativa de uma imagem em um texto, que é uma outra técnica de acessibilidade, por exemplo, para ledores de tela. Eu posso, ao invés de escrever, que é criativo, isso é algo que dificulta a gente ter mais recursos com acessibilidade, porque acessibilidade exige gasto de energia, tempo, dinheiro, recursos humanos, e tudo que a gente já faz tem que ser acrescido de várias outras coisas. Se isso for recair sobre o professor, fica uma sobrecarga na atividade do professor gerar conteúdos com acessibilidade, mas não deixa de ser responsabilidade nossa também fazer isso, tá? Mas então, o Web Captioner, ele nos dá uma otimização de tempo, porque eu posso falar e pegar o texto dele, copiar, e aí jogar o texto escrito numa caixa de texto alternativo. E aí eu ganho tempo, ganho qualidade, e aí começo a poder produzir conteúdo sem um gasto de energia tão grande. Então, é um recurso que me ajuda a promover a acessibilidade. Isso é né? O Walter usa para quebrar a barreira de comunicação. Eu já estou falando em uma subversão do uso do software para um outro fim. E à direita, ali em cima, mas com um slide menor, foi uma captura onde está a janela dos intérpretes com nós no bastidor conversando. E neste exato momento nós temos as intérpretes aqui fazendo a interpretação do que eu estou falando nesse momento, né? Então aqui está o exemplo de quebra de barreira para surdos
com 3 exemplos distintos, ou 4, né? A interpretação em Libras num vídeo gravado, a interpretação em Libras em tempo real, a transcrição de voz para texto pelo Web Captioner, e ainda tem, para o surdo, a legendagem. Tá? A legendagem é uma coisa que ela nos exige bastante tempo para a produção. Por exemplo, a gente pode subir um vídeo no YouTube e o YouTube faz a legendagem automática. O YouTube pega a voz, né, o áudio do vídeo que tu subiu e faz a transcrição da língua que tu especificares lá nas configurações do upload do teu vídeo, por exemplo, o português. Mas ele comete o erro que eu citei, que o Web Captioner não comete. Quando tu vai ver a legendagem automática do YouTube, ela tá cheia de erro. Eu recomendo que vocês não usem a legendagem automática do YouTube, porque ela traz muitos erros por esses equívocos que o sistema de reconhecimento de voz provoca, e ele não tem o algoritmo que o Web Captioner tem de correção. Então, o que se faz no YouTube? Tu pega aquela legenda automática cheia de erros, baixa um arquivo de texto com aquela legenda automática, vai para um software de legendagem e tu começa a corrigir a legenda, que é um gasto de energia relativamente grande. Né? E é uma técnica que exige a apropriação da técnica de fazer legendagem, não é tu sentar e sair legendando, apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, mas tu tens que gastar tempo para fazer isso. Tá? Vamos seguir. Audiodescrição. Na figura à direita é o meu perfil do Netflix. Ali, no meu perfil do Netflix, eu busquei audiodescrição. E ali vem todos os filmes em todas as línguas que o Netflix tem disponível, filmes com audiodescrição. Então, é possível tu assistir, um cego assistir filmes no Netflix. No cinema comercial, não, mas no Netflix pode. Já estou fazendo um comercial para o Netflix, para as pessoas que não sabem. É possível e tem uma infinidade de produções com audiodescrição no Netflix. Só que nós estamos falando também ali de produtos culturais. A normativa para audiodescrição, ela recomenda que a interpretação da informação ela recaia sobre o espectador cego, ou sobre o baixavisão. Então, o profissional que faz a audiodescrição, ele deveria ser isento. É uma interpretação de técnica da audiodescrição, uma das recomendações. Então, fazer a tua audiodescrição dos elementos visuais de uma produção cultural sem tu dar a tua impressão pessoal sobre o que tu está vendo, simplesmente descrever os elementos visuais, gráficos, imagéticos de um vídeo. Já a audiodescrição didática, que eu mostro para vocês a capinha de um livro que foi produto da dissertação da Tânia Zetmaier, que foi me orientando aqui no projeto de pós-graduação em Ciências e Tecnologias da Educação, que é fruto do trabalho de doutorado do Elter Vergara, que foi um professor que está aposentado do Departamento de Letras da UFPEL. Ele estudou a fundo e discutiu sobre a técnica de se fazer audiodescrição em produtos educacionais. E aí ele defende que para fazer audiodescrição de recursos educacionais, tu tens que interpretar o que tu está descrevendo, porque essa interpretação é importante para o contexto em que o aluno precisa ter algumas informações a mais para entender a informação que ele está recebendo. Tá? É um outro viés de descrição. Esse ele mostra como se faz na prática a produção de audiodescrição didática em recursos educacionais digitais. Tá? E também, aí eu boto ali os links, depois eu passo a apresentação para o evento, pode distribuir para todos aí os links e as informações que eu estou passando aqui. E eu não vou me estender, eu acho que eu já devo estar estourando o meu tempo, mas teria, assim, algumas outras informações que eu poderia mostrar na prática como ocorre a quebra de barreira associando tecnologias assistivas às naturezas de mídia específica. Vou falar rapidamente, então, assim,
O vídeo é uma boa metáfora para falar sobre isso, porque no vídeo a gente pode botar interpretação de Libras, pode colocar legendagem descritiva e pode falar sobre audiodescrição. Mas um texto, um documento de texto em PDF ou no Word, a gente tem que preparar ele, fazer a formatação de forma adequada para ledores de tela. Existe uma técnica para isso, não é difícil, a maioria das pessoas não fazem, não sabem que é possível, e é fácil fazer, né? Só para vocês terem um exemplo, em uma apresentação de slides, um ledor de tela normalmente lê as informações na ordem que elas são incluídas nos teus slides. Se eu compus uma apresentação no slide, lá pelas tantas, no sexto slide eu me lembrei de uma informação que era para ser colocada no segundo slide, eu volto no segundo e coloco essa informação. O ledor de tela vai ler até o slide, na sequência em que as informações foram colocadas, e vai voltar ao segundo slide, na ordem em que eu incluí aqueles elementos. E aí ele perde a sequência lógica para a pessoa que é visual, que não tem limitação visual, que não é cego e não é baixa visão. Então, imagina o cego. Ele perde todo o contexto, porque o ledor de tela vai lendo as coisas na ordem que eu incluí na apresentação, e não na ordem que os slides e as informações estão indo para quem está passando o slide e vendo o slide passar, né? Para o ledor de tela, ele bota a sequência na ordem, e aí tu tira completamente do contexto as informações. Então, é uma técnica, não é difícil de resolver isso, mas as pessoas têm que saber que acontece isso lá para quem usa ledor de tela, tá? Então, isso é na prática, assim, é para produzir recurso educacional com acessibilidade, com quebra de barreira de comunicação, a gente precisa fazer essa discussão que a gente está fazendo. Eu espero que eu tenha trazido as informações que se apresentem de forma relevante para a discussão, eu espero que tenha sido relevante para vocês, para o público, para os colegas, para o Walter, para a Rosane, que está nos bastidores aqui, e o meu desejo era esse, de trazer alguns elementos que fazem parte, ou devem fazer parte das discussões sobre quebra de barreira, ainda mais nesse momento em que a gente está falando sobre atividades não presenciais, e a gente tem que tomar cuidado em disponibilizar as ferramentas para que todos possam acessar os serviços, as interfaces web, os recursos que nós estamos pretendendo disponibilizar para a nossa comunidade acadêmica, para os nossos alunos. Tá? Obrigado, Rosane, estou encerrando aqui, e obrigado pela atenção de todos, e fico à disposição. Tá bem? Olá, voltei. Walter e Raimundo, excelente fala. O pessoal aqui está colocando muitos agradecimentos pelas informações que vocês estão passando. Walter, o pessoal está querendo muito saber qual é o software, a ferramenta, enfim, que tu usa. Eu não sei, Raiz, tu pode nos ajudar a colocar para eles aqui, porque eles querem saber como é que é. É Web Captioners, mas como escreve, né, Raiz? Tu consegue fazer isso? Bom, então, assim... Eu vou botar ele funcionando. Isso, era isso que eu queria. Era isso que a gente queria muito mostrar. Bota aí, Rodrigo, puxa essa minha tela que está compartilhada. Esse é o Web Captioner, é um ambiente web, e tudo que eu estou falando agora, ele está traduzindo em tempo real para vocês, e vocês podem perceber que ele corrige alguns erros de transcrição, analisando o contexto da frase, e a qualidade do resultado é excelente. Esse software, o Walter que me apresentou, e eu estou adotando para absolutamente tudo que eu tenho feito em quebra de barreira comunicacional e para acesso ao conteúdo educacional. Tenho usado ele para vários fins, não só para comunicação, mas para agilizar a escrita de textos para outros fins, inclusive, porque eu falo e depois copio o texto que ele produziu. Tá? É isso aí. Tá aí a prova do crime, ó.
Só complementando, tá, o Raimundo, o Rosane. Então, o webcam ele pode ser utilizado, enfim, numa tela inferior, por exemplo, tudo que o Raimundo está falando agora está sendo traduzido, ou a Rosane, enfim, numa tela inferior aqui para mim. E aí eu acho que depois, o Raimundo, o que seria importante talvez é dar um curso de como manejar o webcam. Porque eu acho que só aqui não. Ou a pessoa vai ter que se aventurar em casa e tentar descobrir, né? Mas seria legal depois um Vamos curso só fazer? sobre Se isso. tu for parceiro, hã? Pode ser, Vamos. ô, Raimundo, pode ser? Pode ser. Tá bem, É então. Eu tô importante, junto. é importante também, né? Todo mundo fica muito surpreso. A chegada do Walter conosco, assim como o Luciano de Bagé, que é o nosso colega aqui também, que é cego, tem nos auxiliado muito, porque por mais que a gente busque o conhecimento, estude, trabalhe na área, nada substitui a própria pessoa, nos dar os indicadores, nos auxiliar. É sempre, na verdade, a recomendação que a gente dá para os professores. O melhor parceiro que tu tem para te dizer como tu deve apresentar, como tu deve lidar com aquele conhecimento e que situações é o teu próprio aluno. Porque ele, né, é que vai... eu sempre costumo dizer, ele não nasceu com deficiência na porta da instituição, ainda mais nós que somos uma instituição de ensino médio, né? Ele já vem, traz toda uma trajetória de vida, ele já sabe o que dá certo, ele também entende como ele aprende, então ele pode nos orientar, né? A semana que vem nós teremos a Gilceia, que é uma aluna nossa do Campus Pelotas, que é cega e que tem nos ensinado muito ao longo desse tempo que está conosco, também, né, usa o NVDA, que é um aplicativo, ou seja, nós, né, que somos normovisuais ou que somos, né, ouvintes, nós temos muito que aprender ainda com vocês. O que precisamos é estar sempre abertos, com um olhar mais acurado, atentos, né, e respeitar essa diferença, porque não é porque podemos falar ou enxergar que temos maior ou melhor condições de ser. Não, temos outras dificuldades que não essas, entendo que não existe um ser humano que dê conta de tudo, né? Então, assim, ó, Walter, então tiramos a dúvida das pessoas que estão aqui manifestando a surpresa com esse software, mas também dizer, né, que, aliando ao que o Walter já falou desde o início, nós temos diversos grupos sociais dentro, né, da comunidade surda, enfim, né, de surdos que são oralizados, de surdos que não são, né, o Walter já apresentou tudo isso. E o importante é ressaltar que, apesar dele ser, né, um software extremamente interessante que pode ser usado, ele para muitos grupos sociais, principalmente o surdo, que é da Libras, né, ele não substitui, né, Walter, eu queria que tu explicasse isso para que as pessoas pudessem entender, porque aqui tem uma outra pergunta que vai complementar isso, que eu gostaria que tu falasse. Então, jamais a transcrição, ele vai, no meu caso, né, em específico, vai substituir a Libras, justamente porque às vezes eu fico cansado, o olhar, enfim, e tem um detalhe, né, no meu caso, né, porque no meu caso eu domino bem o português, então eu sou bilíngue em português e Libras, e não é o caso da maioria da comunidade surda. Então, isso vem uma questão social também, enfim, do qual a gente também tem que analisar isso. E muitas vezes o surdo que usa Libras, ele não tem nem a primeira língua, que é a Libras. Então, ele não sabe nem os sinais. Então, essa dificuldade, enfim, ela tem que ser mapeada. Às vezes ele já vem do ensino fundamental, mas não tem nenhuma língua, ele tem sinais nativos dele próprio, enfim, da família que ele usa. E aí vai dizer, olha, não, a intérprete ela não faz uma boa interpretação, eu não consigo entender. Mas, na verdade, às vezes não é culpa da intérprete. Então, é necessário, enfim,
ter essa preocupação, né? Tanto da legenda, o web caption, quanto a questão também das libras, para que possa causar essa acessibilidade. Eu, por exemplo, eu me sinto muito mais confortável com libras do que propriamente com as legendas. Mas isso vai ter surdos que usam tecnologia que não entendem nada de libras. Então, é completamente, enfim, o oposto do que eu necessito, né? Então, eu acho que tem que ressaltar o que você falou, Rosane. É muito importante conversar com o aluno, verificar o que ele tem como necessidade, porque às vezes a necessidade não é a Libras, é só legendas. E é importante ter a tecnologia que o Raimundo apresentou, por quê? Porque aí o professor ele vai ter uma variedade de escolhas, né? Às vezes o professor fala, caramba, eu não sei lidar com esse aluno, mas às vezes é porque a gente não desconhece algo que é simples, que está disponível na internet, enfim, para todos. Então, é algo que o Webcat eu conheci através de um grupo de surdos que se autodenominam que ouvem. Então, se eu fosse aquele surdo que só usa Libras e não conversasse, não dialogasse com outro grupo, eu não teria acesso a essa tecnologia. Então, eu procuro saber de tudo um pouco, né? Um pouco do que é o cego, do que é o surdo, e nisso eu junto tudo e vou testando as tecnologias para tornar tudo mais acessível. Muito semelhante, eu acho, que é o que o Raimundo faz, eu acho, é mais ou menos esse processo. O Raimundo tem uma busca incessante por essas tecnologias, e ele está sempre descobrindo, né? E é o nosso grande apoio aqui. Uma outra questão importante que alguém colocou ali, em primeiro lugar, tem pessoas que já estão usando aqui, né? Colegas aqui, participantes que já testaram o Web Captioners e já aprovaram, estão adorando, estão dizendo aqui nos comentários. E uma colocação de uma outra pessoa aqui, uma outra participante, é que não existe um cardápio em Libras, ela nunca viu. Tu já viu? Tu que vem de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, tu não conhece também? Então, para essa participante, que eu gostaria de falar com ela, é que, por exemplo, materiais acessíveis em Libras são muito poucos. Então, agora eu estou com um projeto, tá, que foi aprovado agora recentemente pela Pró-Reitoria, enfim, de pesquisa do IFE, em montar livro didático de história com os sinais, tá? Em história, porque não existe nenhum tipo de material, enfim, acessível para Libras. Então, por exemplo, eu trabalhei em escola bilíngue, nasci, sou surdo, enfim, e desde pequeno, enfim, eu sempre encontrei essa dificuldade de acessibilidade. Então, os sinais a gente dá na hora, né? Então, a ideia agora com esse projeto é que a gente possa produzir materiais, algo simples, como um cardápio para surdo. Porque o que a lei, enfim, subentende é que o surdo, a primeira língua dele é a Libras. E a segunda língua é o português escrito, mas essa não é a realidade da maioria da população surda do Brasil. Então poucos, enfim, surdos vão dominar, enfim, o português escrito. E é como se fosse um medo, né? Até hoje eu ainda tenho muito medo do português. Às vezes eu escrevo para a Rosane e eu acho que eu esqueci se está ou estava, enfim, porque na língua de sinais é uma língua completamente sinalizada, e o português é uma língua verbal. Então, os sinais a gente utiliza, enfim, passado, agora, presente e futuro. Então, o mesmo sinal, ele vai servir para tudo, entende? Então, por isso que às vezes parece que o surdo está falando uma outra língua quando ele está escrevendo. E se você não é surdo, se você não pertence à identidade surda, você dificilmente vai conseguir compreender aquele aluno surdo. E eu digo ser surdo, não precisa você perder a audição.
Tá? Então, no momento que a Rosane e o Raimundo estão convivendo comigo, eles se tornam surdos também, porque eles estão aprendendo a cultura surda. Então, a Rosane, ela já sabe o que é o webcat, não é? Ela já sabe qual é a diferença de Libras, o Raimundo também. Então, eles fazem parte dessa identidade surda. A mesma coisa são as intérpretes. Então, para ser uma boa intérprete, você tem que aderir a essa identidade. Para você ser um bom professor para surdo, para cego, você tem que entrar nessa cultura dessa pessoa com deficiência. Então, é um pouco do que o Raimundo apresentou, entende? Com a questão de ir lá no Netflix e ver quais filmes tem lá audiodescrição. Isso é muito importante. E são essas discussões, enfim, que a gente vem fazendo, né, Rosane, semanalmente. Lá o Luciano, enfim, e que você, de certa maneira, me deixa muito à vontade. Deixa eu fazer uma consideração em relação a uma condição que a gente vem vivendo, que é essa transformação dos meios de comunicação. E esse ambiente digital que a gente vive, e me ajuda com isso, Walter e Rosane, é uma reflexão, tá? Nós estamos em 2020, a web, ela surgiu em 89 para 90. Nós não tínhamos navegação na web 20 anos atrás. Não, 30 anos atrás, desculpa. 30 anos atrás. É uma geração, né? Há 30 anos atrás. Mas eu peguei essa transformação. Tá? Antes de 1990, e vamos considerar que logo que iniciou a internet, a disseminação de conteúdo web, a gente fala em conteúdo web, há 30 anos atrás não existia isso. Na década de 80 e boa parte da década de 90, com a tecnologia ainda engatinhando, praticamente não existia a possibilidade de tu botar nada na web que não fosse texto. Tá? Era praticamente uma transposição impresso, aí tu podias ler texto na web, fora isso não existia, muito pouquinho, uma imagenzinha muito leve, era GIF que se usava, né, para fazer assim, alguma composiçãozinha numa página web. Bom, logo, assim, ó, a pergunta de alguém sobre cardápio em Libras, né, mas o cardápio, imagino eu, que com o sinal escrito, né, o sinal desenhado, que é possível, mas, obviamente, assim, ó, é uma simplificação da língua, porque a língua Libras é espaço visual. A natureza de mídia que cabe mais para representar Libras em um ambiente digital é vídeo, porque o vídeo te dá as dimensões da língua, tu observa todas as dimensões da língua, não é? É isso, Walter? Né? Se tu faz escrito, tu pede... resolve. Poderia ter um cardápio em Libras, impresso, mas por que não tu não fazer uma composição, botar um totem com tablet, tu fazer com tela touch, tudo em vídeo. Com o cardápio todo, tu vai navegando por interpretação em Libras para o surdo, né? Com totem digital, com a tela touch, tu lá tem todos os vídeos e o cardápio, tu navega no cardápio por vídeo. Hoje é possível, mas há 15 anos atrás, não, porque não tinha tela touch. Agora tem, nós temos tudo no bolso. Né? Então, tá agora, coisa de 10 anos para cá, por exemplo, largura de banda para trafegar essa quantidade de vídeo que a gente anda usando nesse momento de suspensão de atividade presencial, quantidade de vídeo que nós estamos produzindo em videoconferência, em produção audiovisual para conteúdos para fins diversos. O que eu percebi nas redes sociais, o que está transitando de vídeo muito mais do que texto agora, muito mais do que link de notícia, é tudo vídeo, é live, vídeo, live, resultado de live. Então, haja internet, haja largura de banda, mas é possível. Né? Eu peguei a transição dessa década de 90 com um modem discado de 16 kbps, alguém sabe o que é isso? Que tu tinhas que conectar depois da meia-noite pelo telefone para poder ali dar uma navegadinha. Hoje a gente tem todas as possibilidades do mundo para quebrar todas as barreiras que existem. E a gente tem que desmistificar, porque
Tem um gasto de energia, tem uma capacitação técnica necessária, mas hoje a gente tem uma filmadora HD no bolso, Super HD, Full HD, que está no telefone, né? A gente tem as tecnologias assistivas no telefone celular com talkback para quem é cego, ou com a Siri, tu te comunica por voz com os teus telefones, com os sistemas de reconhecimento de voz, né? Com a Siri, agora eu não me recordo o nome do sistema do Google, né? A gente tem que começar a discutir assim, como é que a gente bota isso na roda. E a gente só, assim, me fugiu a expressão, assim, os ditos sem limitação, Típicos. Normotípicos. A gente tem que pegar esse ferramental todo, que é o que a gente faz, o Walter faz, eu sou curioso fazendo também, com mais esforço, porque eu gosto de ir descobrindo, mas sem mostrar o caminho das pedras, olha, professor, colega, vem cá, como o Walter fez comigo com o App Captioner, né? Cara, usa aqui, dá uma olhadinha, porque se tu faz isso aqui, faz tal coisa. Olha, tu passa um verificador de acessibilidade aqui, ó, barbadinha, ele automatiza o processo. Alguém sabe que existe verificador de acessibilidade para PDF, para Word? É uma barbada. Ele mostra de cabo a rabo tudo que tu tem que fazer para tornar o teu Word acessível. Mas alguém precisa ali dizer, mostrar que o botãozinho, aquele que faz, está escondidinho lá dentro das configurações, lá que ninguém vai, né? Aí tu começa a colocar isso na rotina de todo mundo, e aí a gente vai viver num mundo que é para todos, que não vai ter barreira. E a gente hoje tem uma condição lógica que antes nós tínhamos, porque a gente vivia analógico, e hoje a gente está com todo ferramental que só, até pouco tempo atrás, só pessoas altamente capacitadas tecnicamente poderia pensar em fazer. Hoje não, a gente tem todo o ferramental no bolso, praticamente. Era essa a reflexão. Excelente, nos desafia cada vez mais, né? Quando pensar em algo que é acessível, que é para todos, né? Walter, tem uma pergunta bem interessante aqui para ti, e que é: quem define a identidade que o surdo se encaixa? Como descobrir qual a identidade que ele possui e de que maneiras trabalhar com cada identidade? Então, essa identidade, Rosane, ela é definida pelo indivíduo, né? De uma forma, enfim, ele escolhe ser do grupo que ele convive. E aí é muito importante o professor ou colega, enfim, perguntar, ou então conhecer, estudar, pelo menos, as diferentes identidades desse surdo, né? Dessa comunidade surda. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu acho que foi a Vanessa de Sapucaí, enfim, ela recebeu eu acho que foi a Vanessa, não lembro, tá? Mas ela recebeu um aluno cego, enfim, no campus, e esse cego chegou de bicicleta no campus. E aí ela perguntou, mas como assim você anda de bicicleta? Eu consigo identificar pelo barulho, enfim. Então é importante. Aí na hora ela ficou meio assustada, né? Porque a concepção dela é que o cego não poderia andar de bicicleta, né? Então é mais ou menos isso, é a mesma coisa com surdo. Então muitas pessoas, às vezes, isso causa uma confusão, até mesmo comigo, ao longo dessa trajetória, enfim. Às vezes eu tenho que dizer, olha, eu falo, mas eu sou surdo. As pessoas não acreditam, me chamam de surdo do Paraguai, de vários nomes, enfim, por conta da fala, porque eu não consigo. Para ter uma ideia, tá? Que às vezes que eu estou falando, as pessoas não conseguem compreender, mas a minha surdez ela é bilateral profunda. O que isso significa? Praticamente eu não escuto nem a minha própria voz. Então, é muito importante chegar e perguntar, por exemplo, a questão da organização da sala, tá? É algo simples, que se põe o surdo que consegue fazer leitura labial, ele consegue ver todas as pessoas. Então,
é perguntar, chegar e perder o medo, né? Porque isso é superar as barreiras que, às vezes, não está no deficiente, mas está naquela pessoa que acha que ela tem barreiras, entende? Então, é a partir desse momento, enfim, a pessoa ela tem que superar as barreiras internas para poder lidar com essa pessoa com deficiência. Então, acho que é isso. Eu estava conversando com o Raimundo, que eu estava com o Luciano em Sapucaia, era um surdo e um cego. E aí eu fui com ele, acompanhei ele, o trajeto até ao banheiro, eu falei, Luciano, se vira aí. Por quê? Na minha concepção, eu pensei, não, o cego, ele aprendeu, enfim. E aí, na saída, o Luciano falou comigo, poxa, você é a primeira pessoa que não me trata como cego. E eu falei, talvez por eu ter uma deficiência, então... E aí a gente conseguiu, ele falava comigo, olhando para mim, e eu conseguia ler ele sem ter nenhum tipo de dificuldade. Então, às vezes, a barreira em si, ela não está na pessoa com deficiência, mas está naquela pessoa que tem o medo de lidar com a pessoa com deficiência, né? Então, acho que é isso. Não pode ter medo, não pode ter receio e aprender. E vamos aprender juntos. Eu acho que é por esse caminho. A aprendizagem da acessibilidade é algo que a gente aprende diariamente, a todo minuto. É o que o Raimundo vem trazendo para a gente, né? Todo segundo vem uma tecnologia nova e a gente tem que estar de olho nessas tecnologias para a gente superar essas barreiras, seja na Libras, seja na questão da deficiência visual, cadeirante, enfim. Então, acho que isso é super importante, enfim, para que a gente possa, dessa maneira, vencer esse estigma que é do passado, que o deficiente ele tinha que ser aposentado, enfim, ele não poderia trabalhar, ele não poderia estudar. Eu, por exemplo, eu reconheci meus limites com o português. A minha turma de doutorado se formou em 4 anos, mas eu, junto com o meu orientador, eu sentei com ele, nós defendemos na USP que eu não poderia defender em 4 anos, eu não era menos do que aquela pessoa. Então, eu fiz o doutorado em 9 anos. E eu consegui todas as prorrogações da CAPES, etc. Mas foram 9 anos que me deu tempo, e todos os colegas indo embora. Então, eu peguei 2, 3 turmas de doutorado, e todo mundo perguntando, mas por que o Walter não defende? Mas é porque eu realmente reconheci o meu limite dentro daquele espaço. E é muito importante tomar essa consciência, né? Porque, às vezes, o tempo de formação da pessoa com deficiência, ela varia de pessoa para pessoa, e às vezes nem a pessoa que não tem deficiência também, ela varia. Então, acho que essa percepção, essa conscientização de não ter medo daquilo, enfim, que ela tem para fazer. Então, por exemplo, minha faculdade não foi em 4 anos, ela foi em 6, quase 7 anos. Então, acho que é esse processo, enfim, de barreiras e reconhecer que é possível, sim, vencer elas no seu devido tempo, não ficar nessa pressão. Posso só fazer uma consideração, Rosane, rapidinho? Claro, fica à vontade, Raimundo. Isso que o Walter falou, assim, é um tema excelente, assim, muito, muito oportuno, e ainda mais por experiência própria, de ele ter necessitado um tempo mais dilatado para cumprir todas os cronogramas acadêmicos em um programa de mestrado, que normalmente se faz em 5 anos, ele fez em 9, né? Porque os tempos necessários eram maiores, né? Porque a comunicação ela é mais demorada, é mais custosa, tem um gasto de energia maior para o moral auditivo se apropriar, e isso é um diálogo mesmo, né? Da compreensão de conceitos. Eu estava falando com o Walter sobre isso, né? Porque essa tradução ou transcrição ou transposição de uma língua para outra, se é oral auditivo, inglês para português, os conceitos eles são mais facilmente apropriados na outra língua. Para a construção dos conceitos e para o surdo
é uma construção diferente, né? Para compreender coisas que para nós são mais básicas, assim, que faz parte do nosso cotidiano, para o surdo, ainda mais um ambiente técnico, acadêmico, não é tanto, né? E aí tu vais para um mestrado ou para um doutorado com conceitos e termos muito técnicos e muito específicos, demora mais, naturalmente demora mais. E eu tive essa experiência com a Ivana. Só me repete aqueles teus números iniciais, Walter, são quantos doutores surdos hoje no Brasil? São 36 e apenas um doutor em história, que sou eu. Em todo o país, eu sou o único doutor na área de história. Infelizmente. Claro. E mestres? Mestres são 96 mestres, todos na área de educação e linguística, e informática. Eu vou história... Eu vou te falar, a Ivana, que foi titulada mestre aqui na pós-graduação em Ciências e Tecnologias da Educação, a primeira mestre surda do IFSU. Tá? E uma das 90 que tu falaste, 96, eu não tinha esse número, né? Sim. Isso é o último censo feito pelo INES lá no Rio de Janeiro. Então, temos uma mestre aqui que é do grupo seleto de mestres surdos do Brasil, formada aqui, titulado ano passado. Sim. Mas mudei de assunto, a conversa é não linear. Eu ia falar sobre a dilatação do tempo necessária para tu concluires uma monografia, uma dissertação ou uma tese para a pessoa com deficiência. Né? Não que seja exclusivamente o problema da pessoa com deficiência, mas, por exemplo, para cego, que é o paralelo ao que tu falou no teu caso. Eu fui orientador de um aluno com baixa visão severa, e o tempo de leitura dele era muito maior do que o tempo de leitura de um aluno que não tinha problema de visão, não tinha alguma deficiência visual. E também custou, apesar de especialização não ter os ritos com prazos que prejudiquem programas, porque é lato sensu, né, ele é mais com foco em atualização profissional do que em pesquisa, como é o stricto sensu, né, como mestrado e doutorado. Mas, mesmo assim, ele precisou de mais tempo, porque enquanto um colega dele me devolvia um texto em 2 dias, ele me levava 20 para me devolver a leitura de um texto. E aí tu imagina, ele lendo o referencial teórico e escrevendo a monografia dele. Então, é o mesmo caso, para o cego ou para o baixa visão, ele vai usar uma tecnologia assistiva, que esse meu aluno, ele lia texto impresso com lupa eletrônica, e texto digital ele lia com a lupa digital, aquela do Windows, que faz a tua tela ficar gigante, e tu consegue ler no máximo 2 palavras na tela. Então, imagina para ler um parágrafo com uma lupa eletrônica, aumentando a tela do teu computador, é muito mais demorado. Né? E a gente precisa falar sobre isso, né, em algum momento. E aí, Raimundo, quem está agora lidando com o mundo digital, o professor também ele vai ter que ter esse tempo também para entender esse processo. Né? Então, é muito importante. Mas a gente está fazendo... Desculpa, perdão. Não, desculpa, Raimundo, pode falar. Não, desculpa, eu te interrompi. A gente está fazendo isso agora, a gente está discutindo sobre isso, né? Esse é o espaço para debate. Eu estou olhando de canto de olho ali algumas colocações no chat, ali o pessoal está achando bacana, assim, está trazendo essas discussões, esses olhares todos, porque começa a gente exercitando o senso crítico, sair do senso comum e exercitar o senso crítico em relação a isso. É o que a gente está proporcionando, pelo menos no meu entendimento. Estou achando fabuloso, estou gostando muito. Eu acho que todos, né? Fala, Walter. É que eu li aqui uma questão de uma concordância, eu acabei colocando nos comentários, desculpa. Mas estamos num ambiente que somos todos, pode falar. A questão da concordância para o surdo é complicado, tá? Até hoje, para mim, é complicado isso. Então, eu fico me policiando o tempo todo, é como se eu tivesse, tá? Para a pessoa que escreveu isso, o tempo todo eu fico vendo se eu escrevi nós vai ou nós vamos, porque na língua de Libras, de sinais, a gente não tem
esse plural. Então, é diferente de uma língua verbal, tá? Então, só para tirar essa... Não que o surdo esteja escrevendo errado ou pensando errado. Ao contrário, ele está pensando certo, mas só na hora, enfim, de ele fazer a escrita, e que isso também, tá? Tem que ser compreendido por quem está avaliando o surdo. Então, hoje eu tenho um domínio, tá? O Raimundo brinca comigo que eu sou nativo já na língua, mas hoje eu tenho domínio, mas às vezes eu cometo esses erros, tá? Então, acho que é isso, tá? Eu vou pedir para as nossas auxiliares que estão nos ajudando, a Roberta, tem muita gente nos bastidores, né? Como em tudo que a gente faz, né? Então, nós temos as nossas bolsistas e estagiários estão controlando a frequência. Tem o professor Francisco Costa, que ele está colocando o contato dele e pedindo para conversar depois com o Walter. Ele quer um curso, Walter, ele quer falar contigo sobre... A gente sabe, né, que desses encontros saem outras ideias, vocês já estão com ideias mirabolantes aí também, e a gente sabe que é assim. Então, como já é a terceira vez que ele solicita ali, então eu vou pedir para as meninas passarem para nós. Vocês estão falando nisso, e eu lembro que em 99, a gente não pode falar muito nessas datas, porque a gente denuncia algumas coisas, mas em 99, eu estava na Universidade Católica de Pelotas, e houve um evento promovido por nós, e foi o primeiro evento que, por conta do DOSVox, deve lembrar, nós fizemos uma conversa entre um surdo e um cego, né? Então, foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. Ali a gente começa realmente a entender, né, a necessidade que a gente tem de se abrir e de entender que existem muitas possibilidades. Às vezes, a maior barreira, eu sempre digo que a pior barreira é a atitudinal. Porque quando a gente tem atitude, a gente tem tudo. Quando a gente tem a Débora Jacques, que tem participado conosco, né, das lives, ela diz uma coisa bem importante. Ontem eu não quis parafraseá-la, porque eu estava na frente dela. Hoje eu posso. Ela diz assim, ó, na dúvida, aperte o botão da empatia. E é exatamente isso, essa capacidade de nos colocar no lugar do outro, de entendermos, né, e de olhar para esse outro. Eu costumo dizer, em decorrência dos movimentos sociais, chegou um período em que foi muito questionado isso, né, o conceito de incapacidade, né, e esse conceito, ele explica exatamente isso, que a incapacidade não está no sujeito, ela está na sociedade. Então, nós tivemos, por exemplo, num caso, que o aluno era cadeirante e que a sala de aula era no segundo andar e o prédio da universidade não tinha elevador. Então, de quem era a incapacidade? Né? Então, essas situações, nós que já vivenciamos a educação inclusiva, a educação especial há mais tempo, porque é a minha bandeira também, isso nos leva a entender melhor, né, a sociedade, as lutas, né, esses movimentos que a gente tem. Hoje, um movimento muito importante é nada sobre nós sem nós, né? Isso também fez com que a gente chamasse vocês para falar, para dar o depoimento. Agora, na próxima live, tem a Gilceia, que também é nossa aluna, que é cega. Nós temos na deficiência física também uma... Então, nós estamos trazendo vocês para que as pessoas entendam, assim como hoje se chocam contigo, mas o Walter é surdo, mas ele fala, né? E eu não vou dizer que eu não fiquei também impactada quando eu te vi, né? E quando eu tive que conversar, lembra, naquela reunião, e falar devagarinho para tu entender, e a gente não está acostumado a isso, daqui a pouco a gente vira o rosto, né? E tu perde a fala. Então, isso é um processo natural que a sociedade precisa passar como um todo, né? Então, nós já estamos, assim, no adiantado da hora, são 8h30, né? Muitos agradecimentos, Walter, para o Raimundo, para ti, né? O pessoal também impactado, e eu tenho certeza que isso vai abrir muitos horizontes, vai fazer com que as pessoas pensem de forma diferente. Esse era o nosso objetivo enquanto grupo de trabalho dos NAPNES, né? Lá na nossa formação, é que as pessoas começassem a perceber que existem muitas e outras possibilidades, né? E que a barreira maior, muitas vezes, é a nossa mesmo. Tem uma outra questão aqui,
que é bem para esse momento que a gente está vivendo. Como se comunicar com sujeitos com deficiência auditiva neste momento em que estamos vivenciando, esse momento de pandemia, né? Que eu acho que é uma aflição que é da sociedade, né? Então, Rosânia, essa comunicação ela acontece de uma forma normal, sendo que a gente utiliza, hoje eu brigo, né? É o que o Raimundo falou, até acho que 5 anos atrás a gente não tinha um WhatsApp. Hoje eu brigo, por exemplo, para todos os canais de comunicação ser por WhatsApp. Então, tudo. A minha mãe é surda e ela mora em São Paulo. E eu tenho que resolver tudo para ela, porque ela, diferente de mim, ela tem pouca oralização. Então, eu mando vídeo para ela, eu mando mensagem e etc. E aí vem uma outra questão também, tá? Só puxando aqui, é que o surdo, ele é curioso, então ele vai usar todas as tecnologias do celular, da internet, ele ama Instagram, enfim, eu digo isso porque eu tenho muitos alunos, tá? Surdos, que são pequenos, enfim, que eu dei aula na Prefeitura de São Paulo, numa escola bilíngue, e até hoje eu não perdi o contato com eles, então eu participo de grupos, nós temos grupos, enfim, de surdos, amigos, enfim, e a gente tem essa comunicação. Mas, por outro lado, também a gente tem que pensar numa questão social, tá? Nem todas as pessoas têm a acessibilidade digital da internet, um bom celular, enfim. Infelizmente, a gente tem essa desigualdade, enfim, no país. Então, algumas questões isso também tem que ser verificado. Então, nesse caso, tentar, de uma maneira ou outra, oportunizar essa acessibilidade. E aí vem uma outra questão também, tá? Que eu não coloquei isso como uma diferença na comunicação, que é o quê? É quando o surdo nasce numa família de ouvintes, tá? Então, essa questão do surdo, quando ele nasce numa família de ouvintes, ali há outras barreiras que, às vezes, é difícil de você superar, tá? Então, por exemplo, eu nasci numa família de surdos, então eu tenho toda uma cultura, toda uma identidade surda, no qual a gente aprendeu, eu cresci com amigos surdos, familiares surdos, etc. E aí tem aquele surdo que ele vai nascer na família de ouvintes, e muitas vezes a família não fala a língua do surdo, e qual vai ser o papel da escola? Oportunizar, dar oportunidade, enfim, de acessibilidade. Então, por exemplo, meus alunos surdos, que eu trabalhava, que eu dava aula, muitas vezes ficava doente e a família esperava o dia seguinte para poder entrar em contato, porque a família não sabia Libras. E aí não sabia o que a criança estava sentindo. E a criança sabia com os professores, com a direção da escola. Então, muitas vezes, o professor ele tem que ter consciência desse papel, porque o papel dele vai extrapolar, às vezes, a sala de aula, e ele vai ter um papel muito importante para o surdo. E eu costumo dizer que o surdo ele tem um olhar assim, de confiança e, ao mesmo tempo, de desconfiança. Ele é muito brigão, ele briga. Eu falo isso por mim, tá? Porque eu já fui dessa forma e hoje eu me considero calmo. Por quê? Porque, às vezes, o surdo acha que não está sendo compreendido, ele não está sendo justamente por conta dessa questão do português, de uma questão da própria ansiedade de conviver com uma comunidade de ouvintes que não possibilita esse acesso, tá? Então, nesse tempo, é super importante, enfim, identificar essa especificidade, se esse aluno nasceu numa família de ouvintes ou não, se ele vem de uma comunidade de surdos. Então, tudo isso são possibilidades de comunicação que você vai ter que trabalhar e para exigir também, tá? Porque o nosso papel, às vezes, como professor, é olhar para aquele aluno e lutar por ele. Às vezes, cai essa responsabilidade sobre a gente, e na maioria das vezes é assim.
E é isso. Então, são lutas. Por exemplo, comigo, no IPSU. Eu digo que a Rosane é a minha grande representante no IPSU. Então, por exemplo, eu consegui a intérprete, eu vou lá e eu falo, olha, Rosane, eu preciso da intérprete. E ela vai lá e luta. Então, eu vou indicando. Então, você vai fazendo perguntas a esse surdo e vai buscando meios de orientar, dizendo, olha, se não for o IPSU, a estrutura do Instituto Federal, tem a Secretaria Municipal de Assistência Social, enfim, buscar um meio de auxiliar esse aluno com surdez para estabelecer essa comunicação. Então, é esse papel que é muito importante, social também. E esse entendimento de que cada aluno é um sujeito singular por natureza, né? Então, eu gosto muito de uma experiência que eu tive de um aluno com baixa visão que esteve num curso e que, na sua necessidade, ele precisou de uma TV, né? Como o Rai fala, ele tinha uma baixa visão bem significativa, então o ideal para ele não era um monitor, era uma TV. Bom, mas ele não permaneceu, ele acabou fazendo outras escolhas, né, de ir para um outro curso. E depois chegou uma nova menina, né, com deficiência visual, e o pessoal pensou assim, não, agora pode vir porque nós já temos a TV. Só que não era mesmo, ela não precisava da TV, ela não usou a TV, era outra possibilidade, era outra condição, outra. Então, na verdade, é isso, nós temos diferentes formas de aprender, todos têm diferentes formas de aprender. E o nosso desafio enquanto professor é esse, né? Descobrir isso. Gente, assim, pelo adiantado da hora, 1.283 inscritos, eu acredito, assim, eu estou com dor de cabeça. Confesso a vocês, de tanto ler aquela coluna do lado ali, porque estou anotando as perguntas. Mas, realmente, a gente percebe assim, que os participantes estão agraciados com a fala de vocês os dois, Raimundo e Walter, pela temática escolhida, por tu estares aqui, Walter, conosco também, dando esse teu depoimento, contando a tua trajetória de vida. Né? Eu vou, então, me encaminhando para o final aqui com as minhas anotações, para não esquecer de ninguém, porque, né, é difícil. Então, assim, agradecer imensamente ao Raimundo, né? Rai, tu tem sido sempre esse aporte, sempre no que a gente precisa, tu está lá. Como eu costumo dizer, não vou perder de dizer aqui, tu tem 2 cérebros, ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não vou deixar essa brincadeira, que eu sempre faço contigo. Walter, tu tem sido para nós uma grande aprendizagem, tu e o Luciano, em tudo que a gente faz, companheiros, mostrando para nós, mesmo que já estamos com essa bandeira e nesse caminho da inclusão, vocês conseguem nos auxiliar cada vez mais. E imagina para aquelas pessoas que estão hoje tendo a possibilidade de te escutar pela primeira vez. Então, assim, agradecer às nossas tradutoras e intérpretes, a Ana Marci, a Ana Lu e a Elisa, né, que ficam ali se revezando, né, pela necessidade que precisam, né, por conta da própria profissão. Tá? Agradecer ao Campus KVG, a Fabiola, que gentilmente conseguiu, né, ceder, nos colocar a possibilidade de ter intérpretes, e agora o Campus Pelotas também entra num outro momento, quando vocês não teriam a agenda. E eu queria dizer que a semana que vem, no dia 29, nós estamos aqui e vamos falar sobre deficiência visual. Agora a gente começa com as práticas, né? Práticas inclusivas na educação profissional. Então, a gente vai falar sobre a deficiência visual. Depois, na programação, a gente vai adotando todos os tipos de deficiência, autismo, altas habilidades, superdotação. E também queria dizer que, honrosamente, né, Walter, fecharemos o dia 12 de agosto com me ajuda, Walter, com a secretária nacional dos direitos humanos, que é a nossa representante na ONU. É isso. Lembrei a frase toda. Não, peraí, eu vou te auxiliar, tá, Rosane? É a secretária nacional da pessoa com deficiência, e ela é nossa representante, a primeira surda a ocupar um cargo do primeiro escalão no governo. Isso aí é muito legal, é outra oportunidade, e com certeza uma rica vivência e experiência para ser
passada para nós e também para a gente somar, para nos somarmos a ela nessa luta que temos, né, pela inclusão. Gente, eu queria dar uma boa noite a todos. Algumas dúvidas que estão sendo postas aqui. As videoaulas estarão disponibilizadas no YouTube da CPTE, né? Estarão todas elas disponibilizadas. A frequência ela é controlada aqui, por isso que a gente solicita que coloquem o nome completo, né, aqui no nosso chat. E acredito que seja isso. Se houver alguém mais que precise de algum auxílio específico, pode entrar em contato conosco por meio do e-mail que foi enviado, hoje com o link de acesso, e toda semana, no dia do evento, será enviado para o seu e-mail o link de acesso, tá? Então, cuidem os seus e-mails nas datas do curso, porque serão enviados os links, ok? Então, eu desejo a todos uma boa noite, tá? Um beijo grande para vocês, Walter, Raimundo, tá? E as nossas apoiadoras aqui, a Ana Lu, a Elisa e a Ana Márcia. Obrigado a todos, a gente não faz nada sozinho. E a todos que estão nos bastidores aqui nos ajudando. Uma boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado.